Alô, meus amigos, de mais um bate-papo com Geraldo Câmara nesse lugar genial que se chama... Fala mais alto, que se chama Bodega do Sertão. Ela ficou com vergonha que eu peguei ela para falar. E saiu correndo, não foi? Essa grande Bodega do Sertão, que é realmente um espetáculo em matéria de gastronomia, de animação, de alegria, de você chegar e se sentir dentro do sertão, vendo toda a decoração que tem por aqui. É bom demais. Coisas gostosas da vida. Uma delas é fazer o bate-papo dentro da Bodega do Sertão. A outra é receber bons convidados, né? A semana passada eu recebi, e está indo ao ar agora, o meu amigo James Silver está fazendo um lançamento especialíssimo da S-Mag, da revista dele, mas muito especial mesmo. E vocês vão ver a conversa com ele sobre isso, ouviram. E hoje eu estou recebendo a esposa dele, Viviane Silver, que é nutricionista. Imagine quanta coisa boa ela não tem para dizer para a gente. É verdade. Tudo bom, Obrigada, Viviane? Como vai você? Tudo bem. Que Prazer grande receber você, prazer viu? É meu, tá Primeira aqui. vez. Primeira vez. Não é? De várias, né? Eu acho que daqui para frente... Ah, mas aí não tem a menor dúvida, não. E um assunto altamente gostoso, que é esse assunto da nutrição. Eu queria, inclusive, que você me falasse um pouco sobre um congresso que vai acontecer aqui sobre nutrição agora, não é? Verdade. Justamente, eu vim aqui para divulgar, né, esse congresso, é o segundo congresso alagoano de nutrição. A Associação Alagoana de Nutricionistas, ela está promovendo já o segundo congresso, a segunda edição já. Mas já é a associação? Nós temos a Associação Alagoana de Nutricionistas, é quem está promovendo o segundo congresso alagoano, né? Certo. Nós tivemos o primeiro há 3 anos atrás e estamos agora em maio, 26 a 28 de maio, com a segunda edição do congresso, que está cheio de novidades, está com um tema muito atual, que é justamente a nutrição no controle das doenças crônicas não transmissíveis, que a gente viu, Geraldo, um período de transição ao longo de décadas aqui no mundo, no Brasil e no mundo, onde a desnutrição migrou para a obesidade, né? Você vê hoje as pessoas, elas estão mais obesas do que desnutridas. Muito mais. E com isso vem as doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, pressão alta, o colesterol, o triglicerídeo alto, que a gente vê que é o grande fator hoje, causador de morte no Brasil e no mundo. Então, agora é engraçado como mudou, inclusive, foi muito bom você começar por esse tema, porque nos parece que eu morei nos Estados Unidos e durante algum tempo a gente observava, a gente via, meu Deus, como o povo americano é gordo, como ele é obeso, como ele come mal. É verdade. Não é? Como ele come mal? Nós estamos quase que equiparados, É isso que eu ia lhe perguntar. É. Nós estamos chegando lá por quê? Nossa população está justamente pelo mau hábito, mau erro na alimentação. E esse mau erro está sendo lá, o que acontece lá, está sendo exemplo para nós? Está sendo exemplo aqui, porque as pessoas cada vez mais hoje, elas comem o que comiam no final de semana no seu dia a dia, né? Elas comem muito fast food, saem, e esse hábito errado, que antigamente era de um final de semana, exatamente, cotidianamente está trazendo essa série de doenças e cada vez mais as pessoas estão ficando doentes, estão ficando com câncer, né? Que aí é um alavanche, né? Porque vem trazendo todo esse... uma vez que mexe com gordura abdominal, você já vai ter uma alteração de glicose, aí vem um diabetes, desse diabetes a pressão compromete, dessa pressão já vem uma hipertensão, uma doença cardíaca instalada, colesterol alto, triglicerídeo alto. Então, o congresso, ele vem justamente trazendo esse tema. Discutir essas coisas. Por exemplo, você toca num assunto bastante interessante, que eu gostaria que você se aprofundasse um pouco mais, que é essa questão da rodinha, do abdômen, da gordurinha em volta do abdômen, que às vezes as pessoas não dão, mas eu não estou gordo, mas você está gordo no abdômen. Por que especificamente no abdômen provoca tanta coisa? É verdade. A gordura, quando ela vem do excesso do alimento, e a gente vê o excesso do carboidrato, né? O carboidrato refinado das farinhas, dos pães, das massas, essa gordura, esse alimento carboidrato transformado em triglicerídeos. E esses triglicerídeos, eles se acumulam entre as vísceras. Então, esse acúmulo de gordura entre as vísceras, visceral que nós chamamos,
forma essa gordurinha, né, abdominal, que a gente chama até às vezes de formato de maçã, né, onde o indivíduo começa a ter uma série de problemas metabólicos, porque você vai ter um comprometimento de síntese de glucagon e insulina pelo pâncreas, você vai começar a ter um mau funcionamento de um fígado que está muito envolto em gordura, e aí vai criando um alavanche de problemas. Muito bem. Então, essa gordura, principalmente no abdômen, é o grande ápice. Agora, eu vejo muita gente dizer assim, eu sigo rigorosamente uma questão nutricional, eu faço exercícios, eu isso e aquilo, eu emagreço, mas o abdômen continua crescido. Qual é o tratamento correto? Eu falo bem, sabe, Geraldo? Eu falo que não é só a questão da dieta. Eu falo que é preciso haver uma mudança no estilo de vida. Enquanto as pessoas não se conscientizarem de que tem que haver essa mudança no geral, né, e não só na alimentação, ou seja, eu tenho que ter uma atividade diária, uma caminhada. Os estudos falam que é simples caminhada diária, né? Você vai lhe tomar um tênis bom e um tempinho que você pode até intercalar entre meia hora, 40, uma hora por dia. A ingestão de água adequada, que as pessoas se passam muito, né, por essa questão de não tomar os 2 litros, 2,5 litros, a gente calcula cerca de 35 ml por quilo de peso, né? Então, fazer esse cálculo individual, saber a hora de 35 ml por quilo de peso. Por quilo é uma de peso. média para um indivíduo saudável, né? Para Claro tomar que durante o dia. durante o dia. Eu sou Então, quase que um anti-água. Esse é uma Eu tomo questão, água, isso é ruim. É uma questão muito séria e que está envolvida com transporte de substâncias, de nutrientes, né? E às vezes as pessoas não se atentam para isso. Muito bem. Me diga, você falou, por exemplo, das caminhadas. Eu, como mil coisas atarefado, gosto de chegar cedo do trabalho, aquelas coisas assim. Para eu botar um tênis e ir para a rua para caminhar, tá difícil. O que eu fiz? Comprei a esteira, a famosa esteira, coloquei no meu quarto. Tá usando? Tá usando, né? Porque eu conheço Tô várias usando, pessoas que tô têm, usando. não usam. Agora eu estou usando assim, chega a ser até metódico. Vamos dizer que eu estou usando há 2 meses só, foi quando eu comecei, mas eu estou fazendo 1 quilômetro. Ou seja, eu estou andando 20 minutos. A 4 km por hora. Não fica triste não, tá? Mas tá assim, muito pouco. Alguns estudos já estão relacionando uma caminhada de pelo menos 6 km pra gente ter um efeito, tá? Não fica triste. Você falou 6? Mas vamos tentar uns 3 pelo menos, né? Num ritmo legal, né? Eu tenho hérnia de disco. Ah, tá. Também não pode forçar, né? Pois é, aí tem que começa a forçar, dói. Começa a doer. Justamente, qual é a prescrição que é feita para você. Exatamente. Né? O que é que pode ser complementado no caso aí, desse? Dependendo de onde é essa hérnia, né? Hoje a gente tem L4 e L5. Pessoas especializadas em coluna que fazem, né, a quiropraxia, né? Fazem um pilates mais direcionado. Eu fiz, né? mas não me dei bem com pilates. Eu acho que tem que tentar, né, de alguma forma encontrar qual seria esse seu objetivo e o que lhe caberia, né? Porque muito bem. A gente tem que ver. Porque os casos não são iguais. Não, com certeza. Não é verdade? E é por isso que o Congresso hoje, ele vem abrindo, a Conferência Magna do Congresso traz o Dr. Thomas Ong, de São Paulo, que hoje a gente pode dizer que ele é um dos experts em nutrigenômica, a gente fala. Ele tem pós-doutorado em ciência de alimentos, ele é um estudioso e ele vai trazer para a gente um pouco da fala dele, dos estudos que ele tem visto, a relação do alimento com o nosso genoma, com o nosso DNA. Perfeito, a gente hoje tem visto, né, a epigenômica, a nutrigenômica, se fala muito nisso. Então ele vai fazer a abertura do congresso com esse tema e assim vai ser super Bom, é um fantástico. tema super empolgante. É verdade. Mas eu pergunto a você, até que ponto um DNA ou um genoma, vamos chamar assim, ele pode até vir a ser modificado por um tratamento nutricional? Pois é.
Olha só, A ciência vem mostrando as isso? pesquisas são recentes. Muito interessante. São muito recentes, interessante. mas assim, já existem resultados concretos. Inclusive o Thomas, ele estudou a relação do câncer de mama com a dieta. Certo. E ele vem trazendo vários relatos, né, de como a nutrição ela pode interferir. Então, como o fator ambiental, né, que a gente fala, às vezes antigamente a gente sabia que você nasceu com uma genética, o seu DNA, o seu, né, você tem a genética favorável. Mas hoje a gente está vendo que o ambiente, então, o meio em que nós estamos, ele pode interferir. E principalmente a alimentação. Você diria que ele pode mudar até pode mudar a própria genética? Até a própria genética. Então, assim, eu não digo a genética, mas as consequências dela. Isso. São assuntos, assim, extraordinariamente atualíssimos. E ele está vindo, a gente está trazendo ele para fazer. Quando é o Congresso? O Congresso, ele começa no dia 26 de maio, que é uma quinta-feira. No dia 26, nós vamos ter 3 cursos, mini cursos que a gente chama. Então, são 3 cursos: um de educação nutricional, um de segurança alimentar e um de redação de trabalhos científicos, que são, assim, para o público, né, acadêmico. Hoje nós temos 5 universidades aqui em Maceió com curso de nutrição. Perfeito, né? Quando eu me formei há 10 anos Uma atrás. delas é a nossa querida UNIT, né? Isso, a UNIT que está conosco. Então, todas as 5 instituições, Geraldo, elas estão junto conosco aqui. Cada uma está trazendo uma temática, cada uma está trazendo um conferencista de fora para abordar um determinado tema. Então, está recheado de novidades, de situações, mas que sempre levem para as doenças crônicas não transmissíveis, né? Diabetes, as dislipidemias. Agora, por que vocês estão levando tanto para esse campo das não transmissíveis? Porque justamente é onde a gente mais vê o crescimento, né, populacional, mundialmente falando e nacionalmente falando, e são as doenças que mais matam hoje em dia, né? As doenças cardíacas sem dúvida alguma. São as doenças que mais matam e elas eclodem disso, porque se você é um diabético, com certeza você vai ser cardíaco um dia. Inclusive, nós aprendemos a tratar o paciente diabético já como hipertenso e cardíaco, porque não tem para onde. Porque é o caminho natural. É o caminho natural. Muito então, bem. Mas também o hipertenso cardíaco tem um caminho natural para diabetes? Depende da circunferência abdominal, porque está muito relacionada essa gordurinha com o surgimento do diabetes, entendeu? Porque aí a elevação dos triglicerídeos, os triglicerídeos começam a interferir com a glicose, com a insulina, e aí a gente tem um diabetes, e depois um pré-diabetes. Depois para segurar é danado difícil. Depois é danado, é difícil. Agora você veja o seguinte, isso é muito importante, porque nós vamos continuar isso no segundo bloco. Veja como é importante a parte nutricional. Veja como ela interfere em tudo dentro do organismo da gente e as pessoas não dão bola. E no segundo bloco, viu, Viviane, eu queria muito conversar com você sobre esse famoso milagre das dietas, entre aspas. Dietas anunciadas por todos os lados, por todos os lugares, remédios fantásticos, miraculantes, fabulosos, que você compra pela internet e sabe lá Deus o que acontece. Acho que isso é um assunto que deve ser discutido, inclusive, nesse congresso, não é, Viviane? Com certeza. Então você me dá licença para eu ir até os comerciais. E eu vou começar lembrando da nossa queridíssima UNIT, que é a nossa parceira e que vem fazendo assim cursos de graduação de primeiríssima ordem, cursos de pós-graduação, que eles têm insistido muito nisso, e principalmente nesse momento vem muitos cursos de pós-graduação aí com a UNIT. E o que eu tiro o chapéu para a UNIT é que agora um centro universitário, Tiradentes, que tem uma preocupação muito grande com a pesquisa e com a prática, sobretudo com a prática. Você não vê as matérias de graduação da UNIT sem laboratórios, medicina com bons laboratórios, publicidade, jornalismo com bons laboratórios, até com estúdio de TV e por aí vai. Então acho isso de uma importância fundamental. Sem dúvida alguma, se você quer pensar num bom futuro, pense em UNIT, porque vale a pena. E tem um campus também admirável. Muito bem. Lembrar vocês que aquele lançamento do Riacho Doce Beach Residence, que é da Teto e da Rava, está avançadíssimo em matéria de vendas. Numa época como essa, mas eles estão vendendo maravilhosamente bem, porque o produto é de primeira. São apartamentos
para solteiro, para casal sem filhos, para idosos, para investidor, para tudo. E investidor não perde com casa e apartamento, não perde nunca. E que está localizado em Riacho Doce, com 303 apartamentos, todos eles com vistas para o mar. Olha o que é um bom arquiteto. Sensacional. Lembrar também da aplicação do gás natural. O gás que a gente chama ainda hoje, todo mundo chama porque é vício, de gás natural, mas é o gás encanado. Esse gás encanado que você utiliza em várias coisas, mas as pessoas só olham para o fogão. Gás natural para o fogão. Eu conheço gás natural em ofurô, eu conheço em máquina de lavar e secar prato, eu conheço em micro-ondas, numa série de equipamentos. E você conhece se você fizer uma visita à loja Ao Gás Conforto, ali no Passeio Estela Maris. Não tem nada para lhe vender, é só para você conhecer realmente as aplicações do gás natural. A Bodega do Sertão, onde estamos fazendo o nosso queridíssimo bate-papo aqui, como eu gosto da bodega, e de 15 em 15 dias lá no Filé do Zezé, aquele filé do Zezé também que te recebe às quintas-feiras com jazz, aos sábados com chorinho e aos domingos com teclado e violino. Voltamos já.